Vamos de volta. Lá, tudo bem? Professor Diego Morfeu, continuando com você o nosso simulado, resolução de questões. Eu quero começar agora, a gente começar a falar sobre morfologia. Morfologia é uma parte do estudo da gramática. A gramática tem a parte de fonética, tem a parte de morfologia, tem a parte de sintaxe, a parte de estilística, né? Então, morfologia é uma parte da gramática. Eu digo assim, onde é que está o coração do concurso quando se fala em gramática? Está em sintaxe, que é a outra parte. Sintaxe cai tudo sobre sintaxe. Mas morfologia a gente tem que saber o que é, tem que saber como estudar, saber como é que é cobrado na prova, entendeu? Então, morfologia é uma questão, assim que sempre é uma questão muito boa, né, para ser cobrada. Beleza? Eu quero trazer para vocês aqui a questão... Primeiro, antes da gente resolver, eu vou dar uma explicação para você aqui no quadro. Quero que você acompanhe o seguinte. Morfologia é a parte da gramática que estuda as classes de palavras. Classes de palavras, ou também chamada de classes gramaticais. Beleza? Então, classes de palavras, ou também chamada de classes gramaticais. Às vezes, uma questão chama de funções morfológicas. Para essas classes, funções morfológicas. Não confunda aquela primeira organização que a gente tem que ter, assim, a separação que a gente tem que ter. Não confunda morfologia com sintaxe. Não cometa esse erro logo grosseiro de saída do assunto. Morfologia, sintaxe. Beleza? Então não confunda morfologia com sintaxe. Morfologia vai estudar então as classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, artigo. Então a gente vai estudar essas classes, vamos. As classes gramaticais, elas se dividem em dois grupos. São 10 classes. Morfologia é a parte da gramática que estuda as classes gramaticais. São 10 classes, 10, dá para ver os 10, estou segurando aqui. São 10 classes gramaticais. Elas se dividem em dois grupos. 6 das flexíveis são chamadas flexíveis. 6. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, artigo. Beleza? 6. 4 são as chamadas inflexíveis. Quem são as inflexíveis? Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Tem até um macete aqui mnemônico, né, para lembrar das classes inflexíveis. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Já percebeu qual é? São 4 classes gramaticais que são chamadas de inflexíveis. Beleza. Então sabemos quais são as classes gramaticais e sabemos como elas se dividem. Agora, o que são flexíveis e inflexíveis? O que é esse conceito? O que é flexível? Por que existe o grupo das flexíveis? Flexíveis são aquelas palavras variáveis. Flexíveis. Deixa eu passar um álcool em gel aqui, faz tempo que eu não passo. Lembrei aqui, estou olhando para ele aqui. Flexíveis são palavras que se flexionam de alguma forma. Tem plural, tem masculino, tem feminino, tem aumentativo, diminutivo. Então essas palavras aqui, elas se flexionam de alguma forma. Essas palavras aqui, preposição, interjeição, conjunção, advérbio, elas são inflexíveis. Então não tem feminino, não tem plural, não tem aumentativo, diminutivo, não se flexiona. Olha, a palavra menos, por exemplo, é um advérbio. Menos é advérbio. Como é advérbio, não tem feminino. Então a palavra menos não tem feminino, porque é um advérbio. Beleza? Então, menos aulas, menos pessoas. Menos. A gente não fala menos, porque menos não é um advérbio. Tranquilo? Então, o que é a classe? A gente vai estudar, professor, a gente vai estudar então, vai falar um pouquinho de cada uma delas. A gente vai estudar um pouquinho de cada uma delas, A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. O que é o substantivo? Aquela classe gramatical que dá nome a todos os seres. Considera aqui o substantivo como a principal classe gramatical, a mais extensa, a que tem mais exemplos. Substantivo é sinônimo de nome. Substantivo é a classe gramatical que dá nome a todos os seres. Quadro, camisa, professor, violão, caneca, apostila são substantivos. Adjetivo
adjetivo dá característica ao substantivo. Pronome acompanha ou substitui o substantivo, o nome. Acompanha ou substitui o nome, pronome. Numeral, ele quantifica ou enumera um substantivo. O artigo define ou indefine um substantivo. Veja que como o substantivo é importante, né? E o verbo? O verbo também é um caso à parte. O verbo, você vai gostar muito de dar o verbo despenca em prova de concurso. Segura o verbo lá. O verbo a gente vai chegar, vai ter uma aula só sobre ele. Beleza? Verbo também gosta muito de cair. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Aqui eu tenho conectivos, preposição e conjunção são conectivos. Interjeição expressa sentimentos, a, o, né, expressa sentimentos. E o advérbio intensifica, né, se relaciona a um adjetivo, a verbo, ao próprio advérbio. E tem advérbio de tudo quanto é jeito, tem advérbio de modo, de negação, de afirmação, de intensidade, de lugar. Beleza? Meu amigo, não confunda morfologia com sintaxe. Não confunda as classes gramaticais, as funções morfológicas com as funções sintáticas. Então eu pergunto para você, se uma questão falar em sintaxe, se uma questão falar em sujeito, ela está falando é morfologia ou é sintaxe? Sujeito, sintaxe. Substantivo, morfologia. Pronome, morfologia. Adjunto adnominal, sintaxe. Você fala, professor, como é que eu vou entender morfologia e sintaxe? Qual é a lista da sintaxe? Pega essa lista da morfologia. Isso aqui são classes gramaticais. O que não tiver aqui é sintaxe. Vamos pensar assim logo. Adjunto adnominal, sintaxe. Objeto direto, sintaxe. Predicado, sintaxe. Adjetivo, opa, adjetivo está aqui. Adjetivo é morfologia. Preposição, preposição está aqui, é morfologia. Verbo, verbo está aqui, é morfologia. Ah, mas ele é um verbo de ligação. Ah, verbo de ligação é sintaxe, a gente vai ajudar na sintaxe. Beleza? Tranquilo? Tá começando a organizar? Então, a gente tem... qual é a nossa tarefa? Nossa tarefa é olhar para uma frase e perceber, identificar a classe gramatical. Você fala, isso aí tá fácil. A casa é substantivo e a é artigo. A casa caiu é verbo, tá fácil. É uma questão assim que, no geral, ela não é das mais difíceis, não. Por isso que eu vou tratar com você só a ferida, né? Só aquela que a questão gosta de cobrar. Por exemplo, questão de concurso gosta muito de cobrar o O e o A. O O e o A gosta muito de cair o O e o A. Mas por que o O e o A? Porque é uma palavra que pode ter outras classificações. Porque lembra quando a gente começa a aprender isso na escola? Quando a gente fala do O e do A na escola, a gente fala logo que eles são artigos, né? Ah, o é artigo, 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 artigo. Tem um artigo definido, um artigo indefinido, tem um artigo no singular, tem um artigo no plural, tem 4 artigos, o e o a no plural, os e as. Tem artigo indefinido, uns. A gente fala logo o e o a associar artigo. Tá certo, mas tem incompleto. Por quê? Porque o o, ele também pode ser pronome. E olha que o a, ele vai mais além. O a pode ser pronome e também pode ser preposição. Rapaz, mas que isso, né? Ele pode ser pronome ou preposição. Beleza? Então fica ligado. Pronome ou preposição. Como é que a gente vai saber? Veja comigo, acompanha comigo aqui. A preposição, ela é flexível ou inflexível? Ela está no grupo das flexíveis ou das inflexíveis? Inflexíveis. Então a preposição, ele é inflexível. Ou seja, o a preposição não vai para o plural. E o artigo, hein? O artigo, ele define ou indefine o substantivo. O artigo sempre está antes de um substantivo. O artigo sempre está antes de um substantivo. Então, o artigo, você vai colocar assim no seu caderno. Define ou indefine um substantivo. Substantivo. Eu vou escrever só substantivo, cada espaço aqui no quadro. Mas você vai escrever no seu caderno. Define ou indefine. O apronome. O apronome,
ele pronome pessoal, o pronome de modo geral, tá aqui o pronome, tá aqui o pronome. Pronome pode ser, tem 7 tipos de pronome. Pronome pode ser pessoal, possessivo, indefinido, interrogativo, relativo, demonstrativo e tratamento. Mas quando o ou o a são pronomes, eles só podem ser pronome pessoal ou demonstrativo. Ah, professor, pode ser indefinido, de tratamento, relativo? Não. O o e o a, quando são pronomes, eles só podem ser pronome pessoal ou demonstrativo. Quando é que ele é pronome pessoal? Quando ele equivale ao ele. Quando é que ele é demonstrativo? Quando ele equivale ao aquele. Quando é que ele é pronome pessoal? Opa. Você já deve ter percebido aí o erro, né? O a equivale ao ela. O a equivale ao aquela. O equivale ao ele. O equivale ao aquele ou aquilo. E o artigo? Mesma coisa. Quando é que o é artigo, professor? Quando ele define ou indefine um substantivo. Meu amigo, guarde essa tabela assim com muito carinho. Você percebeu que na nossa aula a gente faz muito mapa mental, né? Isso é uma técnica de estudo para deixar bem, assim, para ficar concentrado, né? Para você ficar assim maceteado. Por isso é importante você estar estudando com um especialista, né, no que está falando. Eu trabalho com isso há muitos anos e eu já ajudei muitos candidatos. Então aquilo que eu percebi que não estava muito legal, fui melhorando, aquilo que a gente foi percebendo que pode ficar bem melhor, a gente vai aperfeiçoando e vai trazendo para você o que tem de mais atual em aula, em tecnologia, em apostila, em material, em videoaula. Se você assistir a uma videoaula minha, eu tenho videoaula no meu canal no YouTube que eu gravei há mais de 10 anos. Se você perceber lá, a gente faz uma abordagem aqui muito melhor. Beleza? E a tendência é sempre a gente melhorar mais. Se fala assim, professor, e essa luz não dá pra ajeitar? A gente vai ajeitar, vai ficar um negócio show de bola. E cada vez mais a gente vai investir assim na nossa tecnologia. A gente já está com um material muito bom, eu investi muito já, né, na tecnologia, mas cada vez mais eu vou trazer o que tem de melhor para você. Em tecnologia, para a gente ficar com um áudio melhor, um vídeo melhor, né, uma iluminação muito melhor e também um conteúdo, né, muito melhor. Fazendo caso que a gente não está gravando um filme aqui, a gente está fazendo aula. Então o principal é a aula, que é o conteúdo. Beleza? Tranquilo? Pessoal, segura esse mapa mental. Deixa eu dar uns exemplos, você já anotou aí, então vou apagar aqui. Eu vou dar uns exemplos. Vamos pegar o A, eu vou colocar assim, olha, se eu colocar assim, ela pegou, ela pagou, eu ia colocar pegou, vou colocar pagou a apostila, ela pagou a apostila e enviou a sua amiga, não é? Mas aqui vai dar crase, já vou te explicar. E enviou a ela. Pronto, vou colocar aqui, porque senão ia entrar na crase, é uma parte que eu ainda vou deixar para te explicar lá na frente, tá? E enviou a ela, tá? Usei o A aqui, Eu vou dizer também, eu a amo. Olha essa palavra bonita, né? Eu a amo. E aí eu vou pegar aqui, tá? Pronome. Vou pegar um outro exemplo assim. Olha, as que estudam são as alunas que passam. Concorda comigo ou não? Pronto.
As que estudam são as alunas que passam. Ela pagou a apostila. Esse primeiro A aqui, ele é artigo, preposição ou pronome? Esse é o primeiro que a gente aprende. Apostila. Apostila é substantivo. É ou não é? Não é substantivo? Então esse cara só pode ser artigo. O artigo sempre antecede um substantivo. Define ou indefine o substantivo. E enviou a ela. A ela não é substantivo. Ela é pronome. Enviou a ela. Enviou a quem? A ela. Meu amigo, dá para falar as elas? Sim ou não? Você falaria assim? Ah, enviou as elas. Não. Esse a, ele é um a inflexível. Ele é um a preposição. Esse a não vai para o plural. Ele é um a preposição. Eu a amo, eu a convidei, eu a informei. Esse a equivale, olha aqui para o nosso quadro, esse a equivale ao ela. Você fala, pessoa, mas o ela não está errado. Ele equivale ao ela. Né? O a equivale ao ela. Quando eu falo eu a amo, tem o mesmo sentido de dizer eu amo ela, tem o mesmo sentido. Claro que eu a amo é o correto, eu amo ela é o gramaticalmente errado. Entendeu? Mas tem o mesmo sentido. Se alguém falasse eu amo ela, tem o mesmo sentido. A pessoa vai entender. Beleza? Tranquilo? Então, aqui eu tenho a pronome pessoal. Para quem gosta já daquela parte de pronomes, já estudou pronomes, era aquela maximus vos lá, daqueles pronomes pessoais oblíquos átonos, da colocação pronominal do próclise, mesóclise e ínclise. Esse A aqui é aquele A dos pronomes átonos. É um pronome pessoal. Vou colocar bem aqui, viu? Vou escrever bem aqui, pronome pessoal. Pronto. Cada espaço. As que estudam são as alunas que passam. As que. Percebe que dá para trocar por aquelas que? Sim ou não? Né? As que dá para trocar pelo aquelas que. Beleza? Tranquilo? Então, as que estudam são as que estudam são as alunas que passam. Meu amigo, as que estudam, se eu posso trocar pelo as pelo aquelas, então esse as ele é um pronome demonstrativo. Como é que eu sei que ele é um pronome demonstrativo? Porque o aquelas é um pronome demonstrativo. Você deve estar imaginando, professor, não tem um pulo do gato aí, não? Tem. Tá fácil. Que é o que. Quando tiver o que, ele é um pronome demonstrativo. Pronto. Se tiver o que, pronome demonstrativo. Então assim você vai resolver essa questão. Então toda vez que tiver o que, logo em seguida, pode perceber, quando tem o que, dá para trocar pelo aquele, nesse caso, se o a, aquela, se for o, aquele. Beleza? Tranquilo? Se eu falar assim, olha, tem um trecho da Bíblia, que é um Salmo 91 muito famoso, que está escrito assim, em algumas traduções, é até vendido muito assim em cartazes, que fala assim, os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Os que habitam. Em outras traduções está escrito aqueles que habitam. Bom, mas por que em um está escrito os que e outro está escrito aqueles que? Porque esse os aqui, ele é pronome demonstrativo. Igual aqueles. O aqueles é pronome demonstrativo. Ele tem a mesma função do pronome demonstrativo. Então ele é pronome demonstrativo. Beleza? Ah, faltou um as bem aqui. O as, alunas é substantivo. Então esse as aqui só pode ser artigo. Esse os aqui só pode ser pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. E como é que seria o os artigo, professor? Os alunos. Os alunos estudam e passarão. Os alunos. Alunos é substantivo e o os é artigo. Então, como é que eu vou perceber o os
com o que é pronome demonstrativo. Olha essa nossa questão aqui do simulado. No fragmento, os que parecem mais tímidos são apenas os mais salientes. O vocal em destaque morfossintaticamente pode ser analisado como um os que parecem, dá para trocar pelo aqueles que parecem. Aqueles, pronome demonstrativo. Então já sai a letra A, que fala que é artigo, sai a letra B, que fala que é pronome pessoal, sai a letra E, que fala que é pronome pessoal, e fica entre a C e a D, fala pronome demonstrativo. Aí entra numa parte de sintaxe que a gente ainda não estudou, é a letra D, pronome demonstrativo na função de sujeito do verbo ser. É a letra D. A gente ainda não estudou outra parte, mas com essa primeira parte aqui, porque ela está envolvendo morfologia e sintaxe. Com essa primeira parte que eu expliquei tudo para você aqui de morfologia, essa introdução de morfologia, já daria para ficar entre duas. Né? Eu trouxe essa questão para exemplificar para você como é cobrado, assim, como eles gostam de cobrar o os e o as, né? Sobretudo na parte quando eles não são artigo. Não é? Porque quando é artigo é muito mais fácil de perceber. Tem erro, né? Quando é artigo. O Brasil, a Alemanha, né? O time, o professor, a professora, é o e o artigo. Agora, quando o a é preposição, quando o a é pronome, essa é uma questão mais, exige mais atenção. Beleza? Meu amigo, foram 9 questões que eu trouxe aqui para você nesse nosso simulado. Como eu falei para você, assim, eu quero que você, sempre que nós propusermos um simulado, eu quero que você dê uma pausa no vídeo, tente fazer, né? E depois vai assistindo o meu comentário, entre em contato comigo pelas nossas plataformas, pelas nossas redes sociais, se você está com alguma dificuldade ou ficou com alguma dúvida em alguma parte, não é que a gente está aí para ajudar. Eu desejo assim muito sucesso, eu tenho certeza que Deus vai abençoar o teu esforço. Eu desejo para você muito sucesso nessa sua jornada, beleza? Um abraço e até a próxima.